A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Como é bom estar aqui com você, meditando na palavra do Senhor, crescendo em graça e também em conhecimento. Hoje eu quero compartilhar uma história. A história diz que um certo homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxeram para ele tinta, pincéis e logo ele começou a pintar um barco de um vermelho brilhante, como ele foi contratado para fazer. Enquanto pintava, ele viu que passando pelo fundo do barco havia um vazamento e decidiu consertar. Quando terminou a pintura, recebeu o seu dinheiro e se foi. Mas no dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e apresentou a ele um belo cheque. O pintor ficou surpreso. "Mas, senhor, já me pagou pela pintura do barco", disse ele. "Mas isso não é pelo trabalho da pintura, é por ter consertado o vazamento do barco." "Mas, senhor, foi um serviço tão pequeno que não quis cobrar. Certamente está me pagando uma quantia muito alta por algo tão insignificante." Meu caro amigo, você não compreendeu. Deixa eu lhe contar o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. O barco secou, meus filhos pegaram o barco e saíram para pescar. Eu não estava em casa naquele momento e quando voltei, notei que haviam saído com o barco e fiquei desesperado, pois me lembrei do que o barco tinha um furo. Imagine o meu alívio e a minha alegria quando vi meus filhos retornando sãos e salvos. Então, examinei o barco e constatei que você havia consertado. Percebe agora o que você fez? Você salvou a vida dos meus filhos e não tem dinheiro suficiente para lhe pagar pela sua pequena e boa ação. Quero meditar com você em Gálatas capítulo 6, versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos." Sempre podemos fazer o nosso serviço e fazer o nosso melhor. Se você foi contratado para pintar, dê o seu melhor. Para consertar algo, dê o seu melhor. Aquele homem não mediu esforços em prestar o seu melhor serviço e em fazer o bem ao proprietário daquele barco. E ele jamais imaginou que a sua ação salvaria vidas. Por isso ele jamais imaginou receber uma grande recompensa pelo serviço que para ele foi tão insignificante. E é por isso que a palavra do Senhor diz: "E não nos cansamos de fazer o bem." Por quê? Porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Amém? Medite nessa palavra e coloque em ação esta palavra, praticando o bem e fazendo o bem. Amém? Eu quero orar por você. Pai, te louvamos e glorificamos o teu nome por esta palavra. Eu oro, Senhor, para que a bondade, para que a graça do Senhor repouse sobre a vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, que em tudo quanto fizermos, que possamos fazer o melhor. Em tudo quanto nos dedicarmos, que possamos desempenhar o nosso melhor papel. Ó Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um irmão, que assim já tem feito, praticando o bem, Senhor, estendendo a mão, se dedicando, dando o seu melhor em tudo quanto faz. A tua palavra diz que ao seu tempo nós ceifaremos, colheremos, Senhor, todo o serviço que assim fizermos, se nós não desfalecermos. Por isso, Senhor, neste momento, por intermédio da tua palavra, traz alegria àquele que está desanimado e desacreditado, porque eu tenho certeza, Pai, que no tempo certo e na hora certa, a recompensa virá para cada um, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.